Graça e a paz de Jesus a todos e todas, uma boa noite. As pessoas de vez em quando me perguntam, pastor, como é que você faz os seus sermões? Como é que começa? De onde sai um sermão? Às vezes sai de uma conversa pastoral, às vezes sai de uma leitura devocional, às vezes sai de um tema, por exemplo, nós estamos conversando nesses domingos sobre a vida em comunidade, então, nosso coração, a nossa leitura, a nossa pesquisa, a nossa oração, nossa meditação sobre vida em comunidade. De vez em quando a gente tem uma ideia inusitada. Eu, por exemplo, esse sermão, ele nasceu de um meme que eu recebi. E o meme que eu recebi dizia o seguinte: um dia sem treta é um dia perdido. Eu falei, esse é bom demais. Um dia sem treta é um dia perdido. Eu falei, verdade. Porque o que não está faltando para nós é treta, né? Como que está impossível. E pensar sobre vida em comunidade e treta parece uma coisa que não combina bem, mas eu acho que ultimamente, inclusive, é o que tem combinado. Muita treta nas comunidades. Eu ouço... Já ouvi mais, né? Mas eu ouvi repetidas vezes que pessoas deixaram a nossa comunidade, foram para outra igreja, descontentes com posicionamentos políticos. E ouvi com muito mais frequência que pessoas chegaram à nossa comunidade exatamente pelas mesmas razões, porque perderam o ambiente nas suas comunidades de origem, treta, por questão política, vida em comunidade. E eu fiquei orando sobre isso, fiquei pensando sobre isso. E o meu coração foi levado para Gálatas. Eu queria passear um pouquinho com você nessa carta de Paulo aos Gálatas, falar sobre tretas. É claro que a gente não vai se meter em confusão toda hora. Ficar arrumando confusão com todo mundo, por qualquer coisa, a toda hora. A Bíblia Sagrada, inclusive, diz que a mulher briguenta é que nem uma goteira. Provérbios de Salomão, capítulo 27. E não é só a mulher, né? É porque você vê, né? A Bíblia fala que a mulher briguenta é como uma goteira. E também fala, no capítulo 29 dos Provérbios de Salomão, que é melhor você morar no deserto, tecla SAP, é melhor você morar no fim do mundo do que com uma mulher rixosa. Não é só mulher, né, que é briguenta e rixosa. Ah, é. Mas sabe, é insuportável você viver com um homem que dá palpite em tudo, tem opinião para tudo, reclama de tudo, briga com tudo, está sempre irritado, vive se metendo na vida dos outros. Gente que tem opinião para tudo, já conhece esse tipo de gente? Sabe tudo, tudo sempre está certo, qualquer coisinha que vê já vai dar a sua opinião, e aí você começa a contar, a pessoa chega para você e fala assim, aí, como é que foi sua viagem de férias? Foi muito legal, aí eu também viajei de férias, e aí a sua viagem de férias já foi para o espaço, e aí ele começa a falar, é isso, gente que controla, fala muito, mas especialmente que se mete muito, se intromete muito, e não é legal, é insuportável. E a gente tem ultimamente, por causa das tretas, treta na família, treta no casamento, treta com os amigos, treta no trabalho, treta na igreja, treta no pequeno grupo da igreja, treta no grupo do WhatsApp. A gente tem cultivado, talvez até por um certo cansaço, ou até por uma certa falta de paciência, famosa preguiça, de ficar debatendo todo o tempo, desmentindo fake news, e, enfim, fazendo discussão de relação. A gente tem se acomodado num certo silêncio e numa certa omissão, para manter a boa vizinhança. Você vai arrumar confusão no grupo da família, toda hora. Aí você se cala, se omite. E aí o que vai acontecendo é que com os silêncios e as omissões, em nome de uma certa boa vizinhança,
a gente vai se distanciando e vai se aproximando apenas com os nossos iguais. E a gente troca, conversa, interage somente com gente que concorda com a gente. E aquilo que antes era uma comunidade, uma comum unidade, isto é, uma unidade a partir de coisas comuns, se torna uniformidade, não mais uma comunidade. Porque só falamos entre os iguais, então já nós não somos uma comunidade. Pessoas diferentes que conseguem conviver porque têm algumas coisas em comum. No caso, por exemplo, da igreja, a igreja no Novo Testamento é uma comunidade. Não é um lugar, não é uma grade de eventos, não são as suas atividades. A igreja não é o templo, a igreja é uma comunidade. É a comunidade daqueles e daquelas que têm algo em comum. E o que tem em comum? O Cristo. A comunhão da igreja, a comunhão cristã, não é olharmos uns aos outros e encontrarmos o que temos em comum uns com os outros. Torcemos para o mesmo time, moramos no mesmo bairro, temos a mesma classe social, temos a mesma escolaridade, temos o mesmo nível de conta bancária, nós temos a mesma cor da pele, e vamos encontrando o que temos em comum entre nós. Não, isso não é igreja. A igreja é quando todos nós, apesar de diferentes classes sociais, diferentes tons de pele, diferentes identidades de gênero, diferentes opções políticas, nós temos em comum Cristo. A comunhão da igreja não é nós olharmos uns para os outros, é todos nós olhando para aquilo que temos em comum e que nos faz um. É Cristo Jesus. Isso é comunidade cristã. Isso é igreja. Mas quando nós começamos a desenvolver comunidades a partir daquilo que temos em comum entre nós fraturamos a comunidade, cindimos a comunidade, dispersamos a comunidade e criamos ilhas de uniformidade. Novamente uma tecla SAP, panelinhas, guetos. Guetos que vão gerando entre si animosidade, hostilidade, violência, julgamento, condenações, cisões, separações, aí vira uma torre de Babel chamada igreja, mas na verdade é uma torre de Babel. E é sobre isso que eu gostaria de falar, porque isso não é um fenômeno que acontece apenas na igreja, é um fenômeno que acontece nas famílias. Acredita, né, que eu escuto pessoas dizendo, não dá para conversar mais com meu pai, não dá para conversar mais com a minha mãe, não dá para conversar mais com meu irmão, não tenho o prazer de ir no aniversário do meu sobrinho. Treta. Separações e cisões. Triste realidade. Aí eu fui para Gálatas. Fui para Gálatas porque Gálatas é uma carta de treta. Aqui nessa carta, eu queria que você me acompanhasse aqui nessa carta. É uma carta difícil. É uma carta em que o apóstolo Paulo, ele resolve arrumar confusão. Na verdade, ele não arruma confusão. Ele reage a uma confusão existente, mas ele se mete. Ele poderia ter se calado, ele poderia ter se omitido, ele poderia deixar com que a briga acontecesse no grupo do WhatsApp ou no feed do Instagram dele. Mas ele resolveu se intrometer, ele resolveu participar, ele resolveu entrar na discussão. E ele entra já passando a foice. Ele não entra com mansidão, ele não entra de maneira branda, ele não entra de maneira doce, ele não entra com serenidade, ele já entra gritando.
Ele diz no versículo 6, vocês estão abandonando, eu fico admirado, eu estou estarrecido, eu estou impressionado como vocês estão abandonando o Evangelho e estão abraçando outro Evangelho. Vocês estão abandonando o Evangelho da graça de Deus e estão abraçando um outro Evangelho, porque tem gente por aí pregando um outro Evangelho e vocês caíram nessa conversa, e eu quero dizer que esse pessoal que está anunciando um outro Evangelho é maldito e amaldiçoado, é anátema. E vocês também estão entrando para essa maldição. Ele diz mais, capítulo 3, versículo 1, ele diz: como vocês são estúpidos, como vocês são insensatos, como vocês são idiotas. E quem enfeitiçou vocês? Vocês estão sob feitiço. Imagina eu entrando no meu grupo do WhatsApp da minha família, dizendo assim: seus idiotas, vocês não percebem que vocês estão enfeitiçados? Vocês estão debaixo de um feitiço. Como é que vocês foram ficar enfeitiçados desse jeito? Imagina eu entrando no grupo do WhatsApp da igreja, do pequeno grupo. Foi o que o Paulo fez. Entrou dando voadora. E o que estava acontecendo aqui para o Paulo entrar desse jeito na discussão e arrumar essa treta? O que estava acontecendo era uma discussão a respeito da lei de Moisés e sua relação com o Evangelho de Jesus. Naquele tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa igreja da Galácia, na verdade a Galácia é uma região onde hoje é a Turquia, naquela época a Ásia Menor, então ali na região da Ásia, hoje é a Turquia, então Paulo escreve por uma região. Naquele tempo, o cristianismo e o judaísmo não eram tão separados quanto hoje. Hoje nós sabemos que o judaísmo é uma religião e o cristianismo é uma outra religião. Embora tenham o mesmo berço, na verdade, são duas tradições religiosas distintas: judaísmo e cristianismo. Mas nos dias do apóstolo Paulo, isso não estava claro. Os judeus esperavam o seu Messias, e Jesus de Nazaré é morto, crucificado, e alguns judeus entenderam que o Jesus de Nazaré morto e crucificado, tendo ressuscitado ao terceiro dia, estava vivo. E era ele, o Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, o Messias que os judeus esperavam. Então surge um movimento judaico, messiânico, que identifica Jesus como Messias. Entre esses está o apóstolo Paulo. É um judeu que diz: Jesus é o Messias, e eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um seguidor do Messias. Outros judeus disseram que não, que Jesus era um falso Messias. E outros judeus disseram: é verdade, o Paulo tem razão, Jesus era mesmo um Messias, nós temos que seguir o Messias, mas nós somos judeus e nós temos a lei de Moisés. Então nós vamos seguir o Messias, mas nós vamos continuar guardando o sábado, nós vamos continuar celebrando as nossas festas judaicas, nós vamos continuar circuncidando os homens, as crianças e os homens que se converterem ao nosso Messias, nós vamos circuncidar. E nós vamos manter todas as regras rituais, cerimoniais e todas as regras alimentares da nossa religião judaica, da lei de Moisés. E o Paulo diz assim: não, para um pouquinho. Aqueles que são gentios, isto é, quem não é judeu, e se converte a Jesus, não precisa se tornar judeu para seguir a Jesus. Não precisa se circuncidar,
não precisa guardar a lei de Moisés, não precisa guardar e celebrar festa judaica, não precisa guardar o sábado, não precisa observar as regras cerimoniais e as regras alimentares. Pode comer um lombinho de porco, uma linguiça, não tem problema. E esse pessoal mais radical disse assim: nada disso. Se quiser seguir o nosso Messias, vai ter que se tornar como um de nós. E o Paulo diz: não precisa. E ele escreve aqui de maneira muito contundente, dizendo que os falsos irmãos estão pregando esse evangelho de que tem que se submeter à lei de Moisés. E o Paulo é muito claro, ele fala de falsos irmãos que estão vigiando a nossa liberdade. E querendo nos submeter de novo a um jugo de escravidão. Então olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele diz claramente, olha, não é pela submissão à lei que nós somos aceitos por Deus, mas é pela obra de Jesus Cristo. Capítulo 2. Nós, judeus de nascimento, sabemos que ninguém, 2,16 de Gálatas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei ninguém será justificado. É pela fé em Cristo. E é esse o debate que o apóstolo Paulo está travando aí. Porque existia também uma outra celeuma, que era uma certa... não vou dizer competição, mas era uma certa competição entre Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. Porque Pedro era o apóstolo aos judeus e Paulo era o apóstolo aos gentios. Paulo vivia entre os que não eram judeus, dizendo para eles, olha, não precisa se submeter à lei de Moisés, siga Jesus e só Jesus. E o Pedro, que ficava entre os judeus, ele dizia isso aí, vamos festejar, vamos guardar o sábado, vamos manter a lei, porque é a nossa lei, a nossa tradição. Ele tentava acomodar o pessoal que era mais radical na sua fé judaica. Veja o capítulo 2, o versículo 9. Ele diz que, capítulo 2, 9. Pedro, Tiago e João eram tidos como colunas. Eles eram a autoridade, lembra? Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus, então eles eram colunas. Mas o Paulo diz assim, olha, Pedro, Tiago e João me abençoaram e reconheceram que eu era um apóstolo aos gentios, enquanto Pedro, o apóstolo, aos judeus. Versículo 8. Deus operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos. Também operou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Então, Pedro e o Paulo, cada um lidava com um público, com uma parte da comunidade. Aí você imagina que a treta está estabelecida. Você não é crente porque você não guarda o sábado. Você come picanha. Você não é de Jesus. Você não faz a festa dos tabernáculos. Você não celebra a Páscoa. E eles começam a se dividir. Até que nós chegamos onde eu queria chegar. No capítulo 2, o versículo 11. Pedro veio a Antioquia. O apóstolo Pedro veio a Antioquia. 2:11 de Gálatas. O apóstolo Pedro veio a Antioquia. E o Paulo diz, e eu o enfrentei face a face.
Pedro e Paulo cara a cara. E eu o enfrentei, eu o confrontei face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, torresminho, linguicinha, lombinho, costelinha. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, o Pedro falou que não podia mais ir no churrasco. Separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, Gálatas 2,14, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. E, portanto, como é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Você que é judeu, vive como gentio. Por que você quer obrigar o gentio a viver como judeu? Você que é judeu, vai no churras. Por que você quer proibir o gentio, que nem judeu é, de ir no churras? Sua atitude é condenável. Você é um hipócrita. E você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho. Na frente de todo mundo. Então imagina, um dos pastores da IBAB se levanta agora e diz assim, Ed, você é um hipócrita, você tem uma atitude condenável, você é um hipócrita porque você está tentando vender uma imagem, passar uma imagem de que é uma coisa que você não é, e você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho, na frente de todo mundo. Treta grande, grande. E o Paulo diz, eu confrontei mesmo. Ora, nós não vamos ficar arrumando confusão com todo mundo a toda hora por qualquer coisa. Mas algumas coisas são importantes demais para a gente deixar passar batido. E algumas pessoas nos são próximas demais para que a gente fique em silêncio. E alguns valores são caros demais, e alguns ambientes são importantes demais para que a gente se omita. Então a gente tem que ter esse discernimento. Quando é que eu me envolvo? Quando é que eu entro na confusão? Quando é que eu entro na treta? E quando é que eu causo essa treta? Quando é que eu vou? Como diz no popular, né? Quando é que eu vou para o pau? Porque tem coisa que acontece, tem gente que fala, eu fico quieto. Ambientes onde eu fico quieto. Conceitos, ideias, eu fico quieto, mas tem algumas coisas que não dá para ficar quieto. Então, quando é que eu me envolvo? Eu encontrei aqui pelo menos 3 princípios que eu queria sugerir para você. Primeiro, envolva-se quando você tem interesse em preservar e aprofundar uma relação. Envolva-se quando você tem interesse em preservar e aprofundar uma relação. De vez em quando, as pessoas vêm para mim e dizem assim, pastor, você acha que eu devia ir lá falar isso tudo para ele? Depende. Depende do quê? Você vai lá falar para desabafar, falar um monte, ou você vai falar para promover reconciliação? Você vai lá falar para mostrar que você tem razão, para fazer valer a sua verdade, para impor a sua vontade, ou você vai lá para aprofundar uma relação, porque se você não for, você não vai mais.
Porque isso que aconteceu, isso que está acontecendo, essa conduta condenável dessa outra pessoa, que não está andando conforme a verdade do Evangelho, você vai se relacionar com essa pessoa? Ou você vai lá simplesmente para dizer que você tem razão e jogar na cara dela o erro dela, o pecado dela e etc. Porque se você vai lá para tirar satisfação, simplesmente dizer o que você tem para dizer, você vai jogar essa pessoa para mais longe de você. A relação que já está estremecida será ainda mais comprometida. Então a pergunta é: você quer preservar e aprofundar essa relação? O fulano me tratou assim, é melhor, nem vou falar nada. Também não ligo mais, também não convido mais. Também, não me intrometo mais. E aí, o fulano está cada vez mais longe. No seu silêncio, na sua omissão, o fulano, a fulana, está cada vez mais longe. Lembra? Esse fulano pode ser seu marido. Pode ser sua esposa. Pode ser seu pai. Pode ser seu filho. Pode ser um amigo de infância. Pode ser um amigo que você cultivou uma amizade por 20 anos. E aí você diz assim: eu não vou falar. Não vai falar? Então você está assumindo que essa distância vai ser mantida. Imagine que o Paulo tivesse sentado no churrasco com os gentios e o Pedro também. Aí quando chega o pessoal de Jerusalém, da parte de Tiago, o pessoal lá que defendia a lei de Moisés, o Pedro levanta de fininho e sai. Aí o Paulo olha e fala: que hipócrita. Enquanto eles não estavam aqui, ele estava no churrasco. Agora saiu. É hipócrita mesmo. Não fala nada, não confronta, não faz a DR, não chama para conversa. E Pedro e Paulo não se falam mais. Olha, Pedro, eu estou falando com você porque eu me importo com você. E eu me importo com a nossa relação. Se eu não falar, isso aqui vai acabar. Então eu tenho que falar. Segundo, você deve, sugestão minha, entrar numa treta quando você quiser abençoar a pessoa com quem você vai tretar. Não quando você quiser bater na pessoa que você vai tretar. Expor a pessoa que você vai tretar. Humilhar a pessoa. Não. Você vai se meter porque você diz assim: eu realmente me importo com você. E eu acho que tem uma conduta sua no seu ponto cego. Você não está percebendo o que você está fazendo. Você não está percebendo o que você está acreditando. Você não está percebendo o caminho de destruição que você está andando. Você não está percebendo. Você está indo na direção do abismo e eu quero te alertar. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu quero tentar abrir os seus olhos. Sabe o que Jesus ensinou para nós? Quando o seu irmão pecar contra você, vai lá, você sozinho com ele, e ilumina a consciência do seu irmão, porque talvez ele não saiba que ele cometeu um pecado contra você. No caso aqui, o Paulo não foi somente entre ele e Pedro, ele falou na frente de todo mundo. Eu já chego lá por quê. Mas ele foi alertar o Pedro de uma conduta equivocada. Existem pessoas sobre as quais nós temos responsabilidades. De certa maneira, nós temos responsabilidades com todo mundo, mas algumas pessoas mais. Meu filho, minha filha, os pastores da IBAB, meus colegas de trabalho, meus amigos mais próximos, as pessoas com quem eu convivo.
E eu não posso ficar calado e me omitir quando eu vejo alguém da minha rede de afetos, da minha rede imediata de relações, indo por um caminho mau. Então eu vou arrumar confusão. E arrumar confusão é, eu tenho que te dizer algumas coisas que talvez você não queira ouvir. Eu tenho que te dizer algumas coisas que talvez você, em ouvindo, vai ficar com raiva de mim. Mas, porque eu prezo muito a nossa relação, e porque eu tenho profundo amor e respeito por você, eu preciso te dizer. Isso é ser amigo, é ser amiga, é ser pai, é ser mãe. A omissão e o silêncio é irresponsável. O Pedro que se vire. Não quero saber do Pedro, não quero mais papo com esse tal de Pedro. E se ele vai para esse abismo aí da hipocrisia, e Deus é que vai cuidar dele, a mão de Deus vai pesar, viu? Pode anotar aí que a mão de... Não, irmão. Não é assim, minha irmã. Porque eu prezo a nossa relação e porque eu tenho profundo amor por você, eu tenho que arrumar uma confusão contigo. Sabe que para arrumar a confusão com alguém, a gente tem que ter lugar de fala. Já ouviu falar isso? Lugar de fala. E o lugar de fala é a relação afetiva e amorosa. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, dizendo que nós seguimos a verdade que é Jesus Cristo, em amor. Por causa do amor que nos une, e por causa do amor que eu tenho por você, eu preciso te falar umas verdades. Eu preciso te confrontar. Terceiro, você vai se meter numa confusão, vai meter a colher na treta, quando algo que está sob sua responsabilidade estiver sob ameaça. É o famoso, é problema seu? Então não se mete. E por que não se mete? Pastor, você acabou de dizer que a gente tem que falar, que a gente não pode se omitir, agora você está dizendo para a gente não se meter. Porque não é problema seu. E alguém que tem a guarda daquilo é responsável por se meter. Alguém que tem lugar de fala é responsável por se meter. Eu aprendi essa lição numa situação muito inusitada. Há muitos anos, a IBAB ainda era na Rua Clélia, isso é antes de 1994, eu recebi uma carta de uma organização missionária dizendo que queria ouvir alguns pastores evangélicos sobre o ministério da irmã Neuza Itioca. A irmã Neuza hoje mora no céu, faleceu recentemente, uma irmã preciosíssima, com um ministério de muito impacto no Brasil. E eu escrevi o seguinte, resposta. Prezados irmãos, eu não tenho nenhuma proximidade com a irmã Neuza, e, portanto, não quero dar opinião na vida dela e no ministério dela. Se fosse hoje, eu teria dito, não tenho lugar de fala para dar palpite sobre a irmã Neuza Itioca. Eu tenho certeza que alguns outros pastores que têm relação de afeto, amor e proximidade com ela, podem se reunir com ela para essa conversa. Mas encorajo os irmãos que façam isso rápido, porque ela está causando uma confusão tremenda aqui no meu ministério. E mandei essa carta, que os irmãos da organização missionária deram para ela. E ela leu. Que eu disse que ela causava muita confusão. E o tempo passou.
E eu fui pregar no retiro de pastores dessa organização missionária que a irmã Neuza fazia parte. E quando eu chego com a minha mala, está ela na porta do hotel. E é a primeira pessoa que eu tenho que dar boa noite. E eu cheguei, falei, ô irmã, boa noite. E ela, pastor, deixe-me levar a sua mala. Eu fui designada pela organização do congresso para ser a sua intercessora nesses dias. Falei, sim, minha irmã, vamos. E ela fez questão de pegar a minha bolsa, e eu disse, não, irmã, deixa que eu levo. Ela falou, eu faço questão. E toda vez, antes de eu subir ao púlpito para as plenárias daquele congresso, a irmã Neuza estava ao lado, me parava, punha a mão sobre o meu ombro, orava, intercedia por mim com um amor, que você sabe aquele versículo sobre amontoar brasa viva na cabeça de alguém? Então eu subia para o púlpito com a cabeça pegando fogo. Passados alguns anos, as tais confusões do ministério da irmã Neuza eram a respeito de batalha espiritual, guerra espiritual, questão de libertação espiritual. E as coisas que aconteciam no meu gabinete pastoral não combinavam com a minha teologia. E eu liguei para ela e falei, irmã Neuza, a irmã poderia me receber para me dar algum esclarecimento? Ela disse, sim. E eu fui falar com ela. E quando me sentei na sala dela, eu disse, minha irmã, eu jamais imaginei que viesse aqui lhe pedir conselho. Ela falou, eu também não. As tretas, quando aproximam, restauram, edificam, abençoam, transformam, elas acontecem numa relação de respeito, de amor, de afeto e de profundo interesse em preservarmos aquilo que está sob nossa responsabilidade. Quando eu recebi aquela carta da organização missionária, eu disse, olha, eu não tenho lugar de fala, o ministério dessa irmã não é minha responsabilidade e eu não quero me envolver. Deveria ter acabado aí, mas eu me envolvi de maneira inadequada, insensata e arrogante. Mas depois, ela voltou, me abençoou, me acolheu, me pastoreou, me aconselhou. E divergimos em amor, porque descobrimos e percebemos, quando estivemos face a face, que ambos estávamos preocupados com a mesma coisa que ocuparam Paulo e Pedro, a verdade do Evangelho e a santidade da igreja. Porque o Paulo está preocupado com a verdade do Evangelho e está preocupado com a igreja na Galácia. E o Paulo está dizendo, olha, vocês não estão seguindo a verdade do Evangelho. E essa maneira como outro Evangelho está penetrando na igreja, vai destruir a igreja toda. E eu não posso ficar calado, eu não posso ficar em silêncio. Então eu tenho que me envolver para preservar a verdade do Evangelho e a integridade da comunidade. Então, meu irmão, minha irmã, existem coisas que não estão sob sua responsabilidade. Deus não vai cobrá-las das suas mãos. Ore, interceda, confie que alguém fiel, idôneo, sábio, ungido pelo Espírito Santo, vai agir naquela situação que não é problema seu. Então interceda. Mas aquilo que está sob sua responsabilidade, não se omita, não se cale, interfira, participe. Mas participe não para mostrar que está com a razão. Participe para promover reconciliação, para promover paz, para promover reaproximações, para preservar e aprofundar relações.
E principalmente para abençoar as pessoas que você ama e que você influencia com a sua palavra de amor. O melhor mesmo é a gente não se meter em treta. Mas às vezes, o nosso senso de responsabilidade para com Deus, com o Evangelho, com a Igreja de Jesus e o Reino de Deus, o nosso senso de responsabilidade, especialmente com algumas pessoas com quem nós nos relacionamos de maneira mais próxima, especialmente no nosso horizonte de família imediata, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, a gente não pode deixar passar. Sabe, uma vez eu demiti um pastor, e ele disse assim para mim: sabe o seu problema, Ed? Você não fala. Você vai guardando um tijolinho aqui, outro ali, um na quinta, um na sexta, outro no domingo, e agora você vem e derruba o muro inteiro em cima de mim. Porque eu não quero arrumar confusão, não quero dizer determinadas verdades, não quero correr o risco de ser mal quisto, mal interpretado, em nome da paz. Eu me calo e me omito, eu me calo e me omito. E a relação se degenera, se decompõe, a distância aumenta e daqui a pouco não dá mais para conviver. Então eu faço um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Se meta nas tretas certas. Um dia sem treta é um dia perdido. Quando a treta é certa. Quando é com o coração certo, quando é para promover paz, quando é para abençoar pessoas, quando a gente segue a verdade em amor, aí a gente constrói, preserva e amplia a comunidade, a vida em comunidade, seja comunidade a sua família, seja a comunidade, a sua igreja, seja a comunidade, a sua rede de afetos e de amizades. Mas faça isso, meu irmão. Faça em amor, para preservar e aprofundar relações, para abençoar em nome de Jesus as pessoas com quem você tem lugar de fala, com quem você está na relação amorosa. E para cumprir a sua responsabilidade para com aquilo que Deus colocou nas suas mãos e que é sim problema seu. Brigue por aquilo que você ama, mas brigue com a verdade, e brigue com a verdade vestida em amor, porque isso sim traz edificação, glorifica o nome de Deus, o nosso Pai. Amém.